Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025. Esta é a nossa análise da edição das 9 da manhã. Vamos ver o que temos nessa edição. Olha, começando com tecnologia, parece que aquela briga da Apple com a União Europeia sobre o Digital Markets Act continua, né? Não tem fim isso. Com certeza. A UE tá lá, firme, exigindo que a Apple abra recursos tipo AirDrop e até aquele emparelhamento mais rápido dos AirPods, sabe? Para terceiros poderem usar também. Ah, sim. A alegação é que essa exclusividade toda prejudica a concorrência. E a Apple, claro, já apelou. Mas o que me deixou pensando assim, ou até preocupada para o pessoal lá na Europa, é que falaram que a Apple pode simplesmente tirar o AirDrop dos iPhones de lá se perder a briga. Já não fizeram algo parecido com o Apple Intelligence? Exato. É uma tática de pressão, né? Uma postura bem linha dura. Mostra que eles preferem, talvez, remover a função do que abrir o controle. Nossa. Agora, tirar produtos tipo AirPods ou Apple Watch do mercado, acho mais difícil. Mas remover funcionalidades como o AirDrop, totalmente possível sim. O histórico recente deles nessas disputas mostra isso. É complicado. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em tecnologia, só que agora do lado ilegal da coisa. O tudocelular.com trouxe uma notícia, assim, bem impactante aqui do Brasil, uma apreensão gigante da Receita Federal no Rio. Impressionante mesmo. Coisa de, 10 milhões em produtos eletrônicos falsificados. E o volume, quase 140 mil unidades. Tudo vindo da China. Caramba, 140 mil. É um volume absurdo. E o que tinha nesse meio todo? Era só celular? Que nada. O foco maior era videogame. Tinha tipo 79 mil controles, acredita? Mais 25 mil consoles, games portáteis, aqueles TVs sticks, caixinha de som. Nossa, muito controle. Muito. A lista é grande. Provavelmente ia tudo parar no comércio popular, sabe? Marketplaces online também. E o alerta da Receita é aquele de sempre: produto não homologado, risco para a segurança, para a saúde e, claro, prejudica a economia formal. Foi uma operação grande lá da 7ª Região Fiscal, que cobre Rio e Espírito Santo. Enquanto a Receita está lá no porto, a Anatel está tentando resolver outro problema. Pelo telefone. Olhar Digital falou do Origem Verificada, um sistema novo para combater golpe, aquelas ligações chatas que desligam na cara ou pedem dados, né? Como é que funciona isso? Isso. É uma ferramenta bem interessante. Usa um protocolo internacional. O nome é meio técnico, é STIR Shaking, mas a ideia é simples: combater número falso, o tal do spoofing, e aquelas robocalls que ninguém aguenta mais. Ah, sei bem quais são. Então, ele verifica na hora, em tempo real mesmo, consultando um banco de dados das operadoras, se o número que está ligando pertence de verdade à empresa que aparece ali. Entendi. E a gente, como usuário, como vê isso? Aparece alguma coisa diferente na tela? Exato. Depende um pouco do celular. Nos Samsung mais novos, com Android 14 para cima, parece que pode mostrar nome da empresa, logo, um selo de verificação, até o motivo da ligação e um aviso número validado. Ah, legal. Em outros Androids mais antigos, a partir do 11, e nos iPhones com iOS 18.2 ou mais novo. As informações podem variar um pouco, mas o objetivo é o mesmo: ajudar a gente a identificar se a chamada é legítima ou não. É de graça, não precisa instalar nada. Que bom. Mas, a dica de ouro continua valendo, né? Mesmo com verificação, nunca, jamais, passe dados sensíveis pelo telefone. Com certeza. E essa questão da Anatel liga direto com segurança de dados, né? Falando nisso, o Tech Radar trouxe uma notícia meio preocupante da Cartier. É verdade. A marca de luxo teve que alertar os clientes sobre uma violação de dados. Parece que alguém conseguiu um acesso não autorizado temporário aos sistemas deles e roubou informações pessoais. Ai, que perigo! Que tipo de informação? Pelo que eles disseram, foi nome, endereço de e-mail e país dos clientes. Ufa, pelo menos senhas e dados de pagamento não foram, né? Mas só com nome e e-mail já dá para um golpista tentar enganar as pessoas com phishing, mandar e-mail falso. Exatamente. Esse é o risco agora. O pessoal que é cliente tem que ficar bem esperto com comunicação suspeita, e-mail pedindo mais dado, link estranho. A Cartier diz que já conteve o problema, reforçou a segurança. Mas é mais um caso, né? Recentemente teve Victoria's Secret, Dior.
Até as marcas de luxo estão na mira. Ninguém tá seguro mesmo. Cruzando o oceano agora, lá para Portugal, o Paperware noticiou uma prisão por fraude com criptoativos. Isso mesmo. A Polícia Judiciária de lá prendeu um homem de 47 anos. A investigação indicou que ele usava um esquema fraudulento para investir em carteiras de criptoativos. Parece que ele agia sozinho. E o prejuízo foi grande. Olha, a estimativa é que ele conseguiu um lucro ilegal de uns 150 mil euros por mês. Isso durante o último ano. Lesou dezenas de pessoas. Além da fraude em si, que eles chamam de burla qualificada, ele também é suspeito de lavar o dinheiro para esconder a origem. Agora está aguardando as decisões da justiça. Nossa, 150 mil euros por mês. Bom, voltando para o olhar digital, mas agora uma notícia bem diferente, talvez até animadora na área da saúde. Um remédio para insônia, que talvez possa proteger contra o Alzheimer. Como assim? Pois é, super interessante isso. Saiu um estudo na Nature Neuroscience, foi feito com camundongos, tá? Mas eles viram que um remédio chamado lemborexante, o nome comercial é Devigo, ele bloqueia um negócio no cérebro chamado orexina, que regula a gente ficar acordado. E o estudo mostrou que esse remédio não só ajudou os ratinhos a dormir, mas também parece que reduziu o acúmulo de uma proteína chamada tau, que está ligada ao Alzheimer. E ainda ajudou a preservar o tamanho do hipocampo, que é uma área super importante para a memória. Que incrível! Mas o estudo tem uns pontos curiosos, né? Pelo que li, o efeito só apareceu nos camundongos machos. E outro remédio para dormir bem famoso, o Zolpidem, não fez a mesma coisa, mesmo fazendo dormir também. Exatamente. São detalhes intrigantes, né? Por que só nos machos? Por que um remédio sim e outro não? Ainda precisa de mais pesquisa para entender direitinho os mecanismos. Mas os pesquisadores estão animados. Imagino. Eles acham que o lemborexante pode ter potencial, talvez como parte de uma terapia combinada no futuro, sabe? Junto com outros tratamentos que focam na outra proteína do Alzheimer, a amiloide, para tentar frear a doença. E uma vantagem que eles citaram é que esse remédio parece não afetar tanto a coordenação motora como outros soníferos. Ah, interessante. Bom, agora vamos dar um pulo na Califórnia com a Fast Company. Uma olhadinha por dentro da fábrica da Zipline, aquela startup que faz entrega com drone. O que tem de especial lá? O interessante da Zipline é a estratégia deles, que chamam de integração vertical. Basicamente, desde lá de 2016, eles fazem tudo dentro de casa. Projetam os drones, constroem as peças, montam, testam, tudo lá mesmo, em South San Francisco. Não ficam dependendo tanto de fornecedor para tudo. Ah, entendi. Eles controlam o processo todo. E qual a vantagem disso na prática? Deve ser mais rápido para consertar ou melhorar alguma coisa, né? Exatamente essa é a grande sacada. Permite que eles mudem as coisas muito rápido, o que eles chamam de iterar. Se um drone dá problema num teste, o engenheiro que projetou aquela peça está ali do lado. Na hora. Isso. Ele já olha, analisa, pode ajustar o design na hora ou mudar o teste. Ter todo mundo junto no mesmo lugar acelera muito esse ciclo de feedback, que é essencial para inovar num negócio complexo como o drone autônomo. Faz todo sentido. Falando em voar, ou quase voar, o Business Insider contou uma história curiosa de um voo que saiu para Miami e depois de 4 horas no ar, voltou para o mesmo lugar de onde saiu. Imagina a frustração do pessoal. Pois é. Que situação! Aconteceu com um voo da Swiss, a companhia aérea suíça, saindo de Zurich. Era um avião grande, um Airbus A440. Parece que teve uma irregularidade em um motor quando já estavam sobrevoando o Atlântico. Nossa, e aí tiveram que voltar tudo? Não dava para pousar em outro lugar mais perto? Sei lá, na Europa ainda? Então, a companhia decidiu retornar para Zurique mesmo. Disseram que foi por precaução e também para ter acesso às melhores instalações de manutenção deles, que ficam lá na base principal. O avião ainda ficou circulando um tempo para gastar combustível e pousar com mais segurança. Entendi. É chato pro passageiro, claro, que teve que ser reacomodado em outros voos, mas esses voos para lugar nenhum, como chamam, não são tão raros assim quando aparece um problema técnico. Para a companhia aérea, facilita a logística do conserto e de cuidar dos passageiros.
Faz sentido logística, né? Bom, para a gente fechar essa análise, a Fast Company trouxe uma reflexão bem pertinente sobre inteligência artificial no trabalho. A gente vê tanto investimento, tanta ferramenta nova, mas por que será que tanta gente ainda não está usando no dia a dia? É uma ótima pergunta, né? E um ponto central que o artigo levanta é algo chamado autoeficácia tecnológica. É um nome meio complicado, mas é basicamente a confiança que a pessoa tem na própria habilidade de usar uma tecnologia nova. Ah, confiança. Isso. Muita gente não usa IA, não porque é contra, mas por medo. Sabe, medo de errar na frente dos outros, de parecer que não sabe, de não conseguir aprender. Uma pesquisa que eles citam lá diz que 63% dos trabalhadores nos Estados Unidos usam muito pouco ou nada de IA generativa. É um número alto. Nossa, mais da metade. Então as empresas focam muito em criar tecnologia, mas esquecem de preparar as pessoas e principalmente dar confiança para elas usarem. Aqueles treinamentos gerais não adiantam muito. Pelo jeito não. O artigo argumenta justamente isso. Os treinamentos precisam ser mais direcionados para a função de cada um, centrados no usuário mesmo, e tem que considerar as diferenças, por exemplo, entre quem já nasceu nessa era digital e quem teve que se adaptar depois. Faz sentido. A solução, segundo eles, passa mais por um acompanhamento, tipo coaching, dar feedback positivo, criar chance para o pessoal experimentar a IA sem medo de errar, sabe? Em situações de baixo risco. Até citam os pilares de uma teoria da psicologia. Deixar a pessoa ter sucesso aos poucos, ver outros colegas usando bem, receber incentivo verbal e aprender a lidar com a ansiedade da mudança. O foco tem que ser fazer o funcionário trabalhar com a IA, e não contra ou apesar dela. Ufa, quanta coisa interessante nessa análise, hein? Bastante coisa mesmo. Por essa edição é só. Esperamos que tenham achado útil essa análise das fontes. E se gostaram, não esqueçam, deixem seus comentários, curtam, compartilhem. Isso ajuda demais o Ponto Geek a continuar trazendo essas curadorias pra gente. Exatamente. Obrigado pela companhia e até a próxima.